Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal No Horizonte da Fé Católica. Eu sou o professor Jair Luiz Reis e hoje vamos refletir sobre a questão da oração. Rezar para quê? Então, primeiro nós vamos refletir um pouco essa importância que a oração tem para a nossa vida. Da mesma forma como nós precisamos nutrir o nosso corpo com alimentos para que o nosso corpo possa subsistir, da mesma forma nós precisamos nutrir a nossa alma, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós precisamos alimentar essa presença e essa ação de Deus em nossa vida. E aí a oração é esse elemento chave, esse elemento importante. Nós já falamos aqui no canal No Horizonte da Fé Católica, o grande objetivo é aprofundar a sua fé. Eu quero ajudar você. A oração, ela permite aprofundar a nossa relação com Deus. Cada vez mais que nós rezamos, nós estreitamos o nosso laço, a nossa comunhão com Deus. Então, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17, lá pede que nós rezemos sem cessar. Isto é, rezar continuamente, rezar sempre. Rezar primeiro agradecendo. Nós não podemos perder de vista que a nossa oração primeiro deve ser um grande agradecimento por tudo aquilo que Deus nos confiou, por tudo aquilo que Deus nos vai nos concedendo na nossa vida. São muitas bênçãos, tudo isso nós devemos agradecer. E essa bênção maior, que é envio do seu Filho Jesus Cristo para a salvação de todos nós. Então, antes de pedir, claro que a petição ela também é importante, mas a nossa oração primeiro deve ter esse olhar de agradecimento, para estreitar essa nossa relação e a comunhão com Deus. Nutrir a nossa vida espiritual para que ela seja cada vez mais abençoada, para que nós possamos fortificar essa comunhão com Deus, é o papel fundamental da oração. Aí eu lembro de ter lido isso, existia um debate entre dois teólogos. Eles tentavam falar sobre as provas da existência de Deus e ver como racionalmente conseguiriam aprofundar a fé deles, essa compreensão da fé deles. E num certo momento, eles vão chegar no limite e aí tem um teólogo que diz: eu creio porque rezo. A fé, ela é nutrida, ela é motivada pela oração. Veja que frase bonita. Quem diz isso é o teólogo alemão Karl Rahner, que vai dizer: eu creio porque rezo. A fé, ela se torna mais forte, mais firme, à medida que nós rezamos. E para fechar um pouco esse vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês alguns trechos bíblicos que falam sobre a oração, sobre a importância, comentar rapidamente, e depois um pequeno trecho do Catecismo da Igreja Católica. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 17, diz: alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Aí o 18, por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Jesus Cristo. Faz esse apelo de rezar continuamente, dar graças a Deus por todos os dons, por tudo aquilo que de bom existe na nossa vida e por este dom maior que é seu Filho Jesus Cristo. Então, outro texto que eu gostaria de recordar para vocês é no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, lá no versículo 7 também, 7 e 8. Mateus 7, do versículo 7 a 8. Pedi e vos será dado.
Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, acha. E o que bate, se lhe abrirá. Então, essa é a importância da eficácia da oração. Precisamos pedir, precisamos agradecer. Porque, como diz, pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e será aberto. Pois quem pede, recebe. Nós precisamos regular nossa oração também pela escuta da palavra de Deus. É Deus que nos mostra por onde devemos crer. É Deus que nos aponta o caminho. Afinal de contas, a fé quer ser esse encontro, motivar esse encontro, aprofundar essa relação com Deus. Então a oração também exige de nós o quê? Humildade. Reconhecer que nós precisamos de Deus. A humildade em perceber que nós sozinhos não chegamos a lugar nenhum. Somente pela ação de Deus em nossa vida é que nós podemos fazer as coisas que nós queremos, fazer aquilo que agrada, inclusive, aos olhos de Deus. Teriam tantos textos bíblicos, por ora eu vou me limitar a estes, e aí eu gostaria de retomar uma partezinha breve também do Catecismo da Igreja Católica. No Catecismo da Igreja Católica, lá no número 2559, o Catecismo ele retoma, então o Catecismo da Igreja Católica ele retoma uma frase de Santa Teresa do Menino Jesus. Aí ela vai dizer, nesse número aí que o Catecismo retoma, a oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Nós elevamos a nossa alma para Deus. E mediante isso nós fazemos também o pedido a Deus dos bens convenientes. Daquilo que Deus quer nos comunicar, e Deus sabe do que nós precisamos. Deus, mais do que ninguém, sabe daquilo que nós somos carentes, mais do que nós. Podemos ter preocupações só no nosso cotidiano e acaba que ofusca um pouco essa nossa relação, esse nosso olhar para Deus. Como o Tom diz aqui o texto, pedido a Deus dos bens convenientes, daquilo que convém para quê? Para a nossa edificação, para a nossa salvação, para sermos melhores cristãos. É isso que é conveniente. A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. É a ação de Deus e do homem. Brota do Espírito Santo e de nós, totalmente dirigida para o Pai, em união com a vontade humana do Filho de Deus feito homem. Veja que bonito. Então, no Catecismo da Igreja Católica, no número 2564, começa falando que a oração cristã é essa relação de aliança entre Deus e o ser humano. É uma ação de Deus, desse Deus que se faz dão, que quer essa comunhão e essa relação conosco, e de nós que damos a nossa resposta. Essa resposta que vem pela escuta, pela obediência, pelo discernimento. E é a ação, então, que brota da onde? Do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo habita em nós. Então, é o Espírito que nos move ao entendimento. Para usar uma metáfora, é o Espírito Santo que abre nossos ouvidos, é o Espírito Santo que abre nossa mente para entender aquilo que Jesus Cristo revelou e fez. E mostra que a nossa oração,
que nós somos movidos no Espírito, por meio do qual nós temos entendimento daquilo que Cristo fez, realizou por nós, mas tem essa referência última que é Deus Pai. A oração então é fundamental, como pede a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7. Devemos rezar e rezar sem cessar. Muito obrigado por ter visto essa reflexão até o final. Se você gostou, então peço para que você dê o seu like e também, se quiser, pode compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos e familiares. Um abraço e até a nossa próxima oportunidade.